Você acha possível alguém tomar uma atitude para ser preso de propósito? Pois é isso que um cara fez nos Estados Unidos e é essa a história que nós vamos contar hoje. Eu vou contar a história de um cara chamado Homer, mas não é esse Homer que você está pensando não. É um Homer que nasceu muito antes dos Simpsons terem sido criados. E esse caso é um caso que manchou a história da Suprema Corte dos Estados Unidos e manchou também a biografia dos juízes que participaram desse julgamento. Então prepara a pipoca, que a história é boa. O Homer que nós estamos falando é o Homer Plessy. Ele nasceu em 1862, em Nova Orleans, na Louisiana. O Homer Plessy, ele tinha uma bisavó de origem africana e todos os outros parentes ascendentes dele eram de origem europeia ou nativo-americanos. Então ele era o que a legislação americana considerava naquela época um indivíduo 7/8 branco ou 1/8 negro, ou o termo que eles usavam para quem era 1/8 negro na época era um octoroon. E apesar disso, ele era considerado, portanto, negro para todas as legislações americanas daquela época, que eram extremamente racistas ainda na maioria dos estados. E o Homer Plessy, ele fez o seguinte, em conjunto com uma ONG de Nova Orleans chamada Comitê dos Cidadãos, Comité des Citoyens, eles decidiram realizar uma ação inusitada que entrou para a história de Nova Orleans, Louisiana e dos Estados Unidos como um todo. 2 anos antes, em 1890, o estado da Louisiana tinha promulgado uma lei chamada Separate Cars Law, que numa tradução livre seria alguma coisa como Lei dos Vagões Separados. Resumidamente, essa lei dizia que os trens deviam ter vagões separados para pessoas brancas e para pessoas negras, e que as pessoas negras estavam proibidas de viajar nos vagões destinados às pessoas brancas. E essa ONG, Comitê dos Cidadãos, ela queria questionar essa lei na justiça para demonstrar que ela era uma lei inconstitucional e assim todos poderem viajar no mesmo vagão, independente da cor da pele. Só que para eles conseguirem questionar essa lei, eles precisariam naquela época de um incidente jurídico. Então o que eles fizeram? O Homer Plessy, com o apoio do Comitê dos Cidadãos, no dia 7 de junho de 1892, ele se dirigiu até a estação ferroviária de Nova Orleans e comprou um bilhete para embarcar no trem. Só que na hora de embarcar, em vez dele entrar no vagão destinado a negros, ele entrou no vagão destinado aos brancos. A ONG já havia feito uma denúncia anônima de que um indivíduo negro tentaria embarcar no vagão destinado aos brancos. E a polícia de Nova Orleans mordeu a isca e ficou só esperando. Assim que o Homer Plessy embarcou, um inspetor de polícia de Nova Orleans se dirigiu até ele e pediu para que ele fosse até o vagão das pessoas de cor negra, porque ele estava infringindo a lei, querendo viajar no vagão destinado a pessoas de cor branca. O Homer Plessy se negou a mudar de vagão e acabou sendo preso. Isso era tudo que ele e o Comitê dos Cidadãos queriam, porque agora eles tinham um processo na justiça, uma prisão em flagrante, onde eles poderiam atuar juridicamente para questionar a lei. E o pior é que nessa cadeia que o Homer Plessy ficou, pelo que eu pesquisei, ele tinha direito a apenas 2 horas de banho de sol e não tinha sequer uma televisão com internet para ele se distrair e assistir, por exemplo, o canal Direito de Leve. Agora, vocês que vivem na era da informática e têm essa oportunidade, não vão dar esse mole. Aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha ele para os seus amigos que gostam desse tipo de história. E agora que eu sei que você já curtiu esse vídeo e já pegou a sua camiseta do Martin Luther King, vamos voltar para a história. Então estava lá o Homer Plessy preso e finalmente teria início uma batalha judicial que ia entrar para a história dos Estados Unidos. O Comitê dos Cidadãos contratou um advogado
e eles começaram a questionar a prisão do Homer Plessy, alegando justamente que ela foi feita com base numa lei inconstitucional que viola o direito à igualdade de todas as pessoas, já que ela separava os indivíduos pela cor da pele. O juiz que pegou esse caso lá em Nova Orleans se chamava John Ferguson e ele negou o pedido de suspensão da prisão, alegando que a lei era constitucional. E isso, meus amigos, era tudo que o Comitê dos Cidadãos queria, porque a ideia era levantar a discussão, subir de instâncias até chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então o advogado contratado para defender o Homer Plessy recorreu novamente, alegando de novo que a lei era inconstitucional. E o caso ganhou o nome de Plessy versus Ferguson, porque lá nos Estados Unidos eles têm esse hábito, ao invés de numerarem os casos como aqui no Brasil, eles nomeiam os casos com base nas pessoas que estão envolvidas no processo. Então esse processo, que tratava da discriminação racial nas leis dos Estados Unidos, ficou famoso em todo o país e até fora dele como caso Plessy versus Ferguson. O processo foi para a Suprema Corte do Estado da Louisiana e lá, no final, o julgamento manteve a decisão do juiz Ferguson, entendendo que a lei era constitucional e, inclusive, estava em convergência com várias leis de outros estados que também eram segregacionistas. Então, finalmente, a partir da negativa da Corte Estadual, eles conseguiram chegar onde queriam e recorreram para a Suprema Corte dos Estados Unidos, onde o processo foi julgado por 8 juízes. E a esperança deles era de que, finalmente, na Suprema Corte, esse processo fosse considerado inconstitucional. Mas, na verdade, a decisão proferida foi uma das maiores manchas na história da Suprema Corte dos Estados Unidos. Por 7-1, os juízes da Suprema Corte americana decidiram que a lei era constitucional e que as pessoas poderiam, sim, ter tratamento diferente em função da cor da pele, desde que elas tivessem acesso aos mesmos serviços e garantias. A decisão da Suprema Corte foi redigida pelo juiz Louis Henry Billings Brown, que é esse aí da foto. E segundo o juiz Brown, a segregação ela era razoável e não violava a abolição da escravatura. Porque, segundo ele, essas leis segregacionistas ainda permitiam que as pessoas negras tivessem acesso aos mesmos serviços oferecidos para as pessoas brancas. A partir dessa decisão, inclusive, a Corte Americana construiu uma doutrina que vigeu durante muitos anos, estimulando a segregação entre as pessoas com base na cor da pele. Era a doutrina que eles chamavam de separate but equal, separados, porém iguais. Essa doutrina, resumidamente, defendia que as pessoas negras podiam sim ter tratamento desigual, desde que fosse oferecido para elas o mesmo serviço. Ou seja, dependendo da cor da pele, o indivíduo podia sim ser obrigado a viajar num vagão que tinha assentos ruins, iluminação precária, aquecimento falho, porque ele estava recebendo o serviço do transporte coletivo. Segundo essa doutrina, a pessoa que tivesse a cor da pele negra, ela poderia sim ser obrigada a estudar numa escola em piores condições, onde faltava carteira, material, equipamento, onde os professores não tinham acesso às mesmas capacitações, porque ela estava tendo acesso ao mesmo serviço de educação. Então era justo, razoável e constitucional as pessoas serem segregadas pela cor da pele, desde que tivessem acesso aos mesmos serviços, mesmo que com qualidades diferentes. Essa era a doutrina que vigorou a partir desse processo nos Estados Unidos durante muitos anos, separados, porém iguais. Mas essa decisão da Suprema Corte, ela não foi uma decisão unânime. Não foram todos os 8 juízes que participavam daquele julgamento que seguiram a decisão do juiz Billings Brown.
teve um juiz que foi contrário a esse entendimento. O juiz que votou contrário se chamava juiz John Marshall Harlan. E o juiz Harlan, dentro do voto dele, proferiu uma frase que ficou famosa em todos os Estados Unidos e até hoje é lembrada. Então o juiz Harlan, nesse voto histórico, disse a seguinte frase: a Constituição é cega para as cores. The Constitution is colorblind. E ele afirmou no voto dele o óbvio, que uma lei que distingue as pessoas pela cor da pele, uma lei que distingue brancos e negros, é uma lei que, sob qualquer aspecto que você analisar, ela viola o direito básico à igualdade. Com essa decisão da Suprema Corte, que norteou as políticas segregacionistas das leis americanas nos anos que vieram, o Homer Plessy acabou sendo condenado à prisão. Mas ele optou por pagar uma pena pecuniária para não ter que cumprir a prisão. Essa pena foi de $25. Menos mal, né? Até porque se ele ficasse na prisão, não ia ter acesso à internet e não ia poder assistir o canal Direito de Leve. E o Homer Plessy morreu fichado com antecedentes criminais. E somente 125 anos depois, essa injustiça foi corrigida. Em janeiro de 2022, o governador da Louisiana concedeu perdão póstumo a Homer Plessy. E esse perdão aconteceu numa cerimônia bem bacana, quase redentora, onde os descendentes do Homer Plessy participaram junto com os descendentes do John Ferguson, que foi o primeiro juiz, aquele juiz estadual, que negou a suspensão do processo inicialmente. Foram os dois indivíduos que deram nome ao caso, Plessy versus Ferguson. E somente muitos anos depois, no século seguinte, em 1954, a Suprema Corte superou esse entendimento da doutrina do separate but equals, separados, porém iguais. E a partir daí é que se implementou nas leis a obrigatoriedade de observar o direito da igualdade na sua plenitude. Mas mesmo nessa decisão de 1954, a Suprema Corte não tocou no nome do caso Plessy versus Ferguson. Ela não revogou explicitamente o que ela tinha decidido no século anterior, lá atrás. Ela simplesmente disse que, daquele momento em diante, o direito à igualdade era incompatível com leis segregacionistas. Até que enfim, né? Antes tarde do que nunca. E uma curiosidade, isso aí que o Homer Plessy e o Comitê dos Cidadãos tentaram fazer com a lei é o que a gente chama aqui no Brasil de controle difuso de constitucionalidade. Mas o que é esse controle difuso de constitucionalidade? De um jeito bem fácil para vocês entenderem. É quando a pessoa pega uma lei, um fato concreto e questiona, em vez de questionar se a pessoa fez ou não aquele crime, questiona se aquilo que a lei está dizendo é justo ou não, é legítimo ou não, é certo ou não, vai ou não ao encontro da Constituição daquele país. E aí você vai questionando a partir de uma situação específica. O cara sentou no vagão errado. Mas a partir dali, a ideia deles era gerar uma série de questionamentos para que aquele caso chegasse até a Suprema Corte e a Suprema Corte mudasse todo o entendimento da lei a partir de uma situaçãozinha específica. Controle difuso de constitucionalidade, vivendo e aprendendo. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!